Olá, queridos, amados irmãos, irmãs galácticos e galácticas. Um bom final de semana para todos. Venho trazer-lhe esse vídeo de esclarecimento a respeito do vídeo que eu fiz a semana passada sobre a cidade de Rubinéia, a qual o ancião está negociando com o prefeito da doação de um terreno municipal para construir um templo. Não é para construir creche, nem asilo, nem abrigo, nem casa de recuperação, nem uma escola, nem um hospital, mas é para construir um templo da prefeitura. E eu fiz um vídeo aqui mostrando ele, o ancião, o ministério lá, postando no grupo da CCB, tipo apoiando o prefeito. Eu vou mostrar o áudio para você no final, e eu vou trazer uma surpresa que pessoas da cidade entraram em contato comigo, desmentindo o ministério da CCB, sobre o próprio áudio do ministério, sobre o que ele falou. Vou mostrar para você no final o que aconteceu lá, a verdade. E esses são os homens que estão na frente do povo de Deus, que dizem pregar o evangelho, que são homens ungidos e escolhidos. Eu vou mostrar para você o que aconteceu lá. Mas eu vou mostrar a fala sobre isso. Aproveitei aqui a fala do Marreta, e no final vou mostrar o áudio e vou desmentir, mostrando a verdade sobre o que o ministério falou para o povo, apoiando o prefeito. Mentiu sobre a votação que teve lá sobre esse terreno. Fica vendo. Vou mostrar essa parte aqui do Marreta para vocês entenderem que faz parte de política também, que nós estamos num ano político, né? Mas o que acontece, meu filho? Quando fala desse cidadão, o que acontece? O verdadeiro trabalho do líder religioso do Brasil, o que acontece? Não é ele envolver com política, envolver em construção de templo, nem isso, nem aquilo e aquilo outro, né? Até nós também, meu filho, da CCB, nós estamos errados, porque o povo fala de vaidade, mas quando as pessoas passam de frente aos nossos templos, né? Parece uns templos de faraó da antiga Babilônia, lá daquele mundo lá. Não seria um... Esse é um cristão de verdade, né? Que reconhece a sua própria instituição, o erro. Pregando no final do mundo, a gente vê guerra, rumores de guerra, mas vamos comprar terrenos milionários e construir templos milionários, né? Quero ver se vocês vão conseguir levar para o inferno, vocês que abandonam os órfãos, viúvos, enfermos, para conseguir ter, para ganhar dinheiro com as suas empresas, se vai dar para levar esse dinheiro no caixão, né? No final da vida. Você que só pensa em construir para ganhar dinheiro. Onde é que fica isso? Mas o que acontece? É uma vergonha. Porque é melhor ir à casa da viúva, do órfão, do oprimido, do cansado, do depressivo, do canceroso, né? Essa é a verdadeira religião, né? Cuidar dos órfãos, dos doentes, dos enfermos, né? Tá escrito lá em Tiago, né? Investir dinheiro nesses templos faraônicos, entendeu? O cara botar um paletó e precisar de uma caixa de som para falar. O apóstolo Paulo, meu filho, ele não se preocupou com isso, não. E o apóstolo Paulo poderia ganhar dinheiro. Entende? Mas o que ele fez, entendeu? Ele fez o trabalho, entendeu? De andar a pé. Hoje o cara já pensa num jatinho, o cara já pensa numa agenda, já tem um cara que cuida da minha agenda. Toma vergonha na cara, bando de pilantra. Não precisa disso, entendeu? O que precisa é da simplicidade e da seriedade. Porque o Senhor Jesus, ele falou para nós: não preocupei com as coisas desse mundo, com os bens dessa terra. Preocupa com a salvação da alma. Muita gente não acredita, meu filho, mas nós temos que preocupar com a salvação da nossa alma e do nosso próximo também, levar o que é bom, o que é vida para as pessoas. Tem muitas pessoas aí nos continentes africanos, meu filho, correndo perigo, é nego matando, pessoas fiéis a Deus. E lá ninguém vai, né? Eu não vejo nenhuma igreja no Brasil indo para esse lugar. Eu vejo indo para os Estados Unidos. Não é só da CCB não que eu estou falando, tá? Provar para você da CCB que eu não falo só da CCB. Eu não vejo ninguém, eu vejo só gente indo para os Estados Unidos, mandando os filhos para Portugal, fazer missão em Portugal, no Japão, Itália, Espanha, França, todo mundo quer ir fazer missão, né? Mas onde tem risco de vida, onde realmente precisa, ninguém vai, né, irmãos? Ninguém sente, Deus não manda, né? Entendeu? E os caras estão aqui bancando em riba do dólar. Tem um pilantra aí chamado Silas Malafaia. Pilantra de carteirinha aquele cara, entendeu? Ele fala isso e fala isso. O cara mora numa casa de 8 milhões. Ou é de 12, ou é de 20, eu não sei. Entendeu? Tem outro gordão de São Paulo. Só um avião do Silas Malafaia, eu vi ele falando
custava 54 milhões. Um avião que o Silas Malafaia tem só dele. Um avião. É o caramba também. Ganha dinheiro demais. E quem quer ir para o Afeganistão, para o Iraque, para a Arábia Saudita, pregar o evangelho, esses pastores famosos, ricos, milionários, né? Ninguém, né, irmão? Ninguém quer ir, por que será? Preocupa com as pessoas, entendeu? A igreja está cheia de pessoas necessitadas. E nós precisa combater isso, entendeu? Não é preocupar com política. Segue nós no canal e... Quando a pessoa sabe a verdade, não se esconde por interesse e não se vende. Aí eu vou colocar o áudio agora aqui. Então, sobre o ancião falando, e nós vamos aqui sobre o que me passaram. Isso aqui foi o áudio que eu postei semana passada. E sobre o que me falaram que realmente aconteceu, mostrar para vocês que esses homens, eles não temem nem a Deus. Eu vou colocar o áudio aqui para vocês verem, ó. Prezados irmãos, prestem atenção na colocação que eu vou fazer através desse áudio. Todos os irmãos sabem o andamento das coisas que nos foi proposta sobre a doação de um terreno nesse loteamento Lagoa da Garça, cujo local já foi até definido. Então você vê que o terreno não era o terreno que eles queriam. Eles pediram um terreno, tipo um apoio, queriam um terreno para construir a igreja. Então ele mesmo diz aqui, onde o terreno já foi definido. Porque não era um terreno específico, né? Das coisas que nos foi proposta sobre a doação de um terreno nesse loteamento Lagoa da Garça, cujo local já foi até definido, e nos alegrou bastante, e nós estamos esperançosos nesta preparação de Deus. Porém, ontem eu conversei com o prefeito Lugato, do município de Rubinéia. Município de Rubinéia, São Paulo, e esse Lugato é o candidato a prefeito atual lá, né? E esse áudio está indo nos grupos da CCB. Só que vou mostrar a verdade para vocês. Ele demonstrou, na realidade, um pouco de tristeza e muita preocupação com a nossa situação. Inclusive, ele demonstrou muito interesse em nos ajudar para que essa necessidade seja solucionada. Porém, os irmãos sabem que quando envolve patrimônio público, principalmente em época de eleição, existem algumas normas, algumas restrições, tudo baseada na lei eleitoral, que é muito forte, muito justa, e procura de todas as maneiras demonstrar a transparência de uma legalidade. E face a esse acontecimento, a essa situação, os tempos foram passando e não foi possível chegar a uma conclusão antes do período de restrição do período eleitoral em todos os municípios do estado de São Paulo. Aqui ele diz a verdade, irmãos. Não foi aprovado, porque no período eleitoral não pode ser votado nada. Eu vou provar para você que existe essa lei. Então aqui ele diz a verdade. Período eleitoral não pode ser aprovado. Mas nesse áudio aqui, olha o que ele fala, ó. Por essa razão, o processo está todo prontinho, tudo dentro da legalidade, e finalmente foi para a Câmara dos Vereadores, que era a palavra final. A partir do momento em que a Câmara dá a palavra final de aprovação ou não, a situação já fica definida. E como nós estamos em período eleitoral, e essas pessoas envolvidas em política, eles não pensam em outra coisa, a não ser no seu próprio interesse político. Então, aqui ele já começa a mentir, né? Então, período eleitoral, e ele só pensa em política. Mas o que diz a lei? Regras e restrições para eleições municipais de 2024 começa a valer nesta semana. Então, as principais restrições previstas pelo calendário eleitoral começaram a valer a partir do mês de julho, para impedir que candidatos e prefeituras e câmaras municipais usem a máquina pública para influenciar a corrida. Então, né, a partir de julho não pode ser aprovado nenhum projeto para que beneficie aquele candidato, o vereador, o prefeito. O que ele tinha que fazer, se ele não fez em 3 anos e meio, não vai ser nos últimos, porque às vezes é assim, né? Eles não fazem nada os 4 anos, mas quando chega o ano de eleição, eles começam a trabalhar, né? Então aqui você vê que, na verdade, essa lei ela não podia ser aprovada. Vamos continuar aqui, ó. E talvez do grupo a qual pertence. Eu acredito olha só. Que estamos em período eleitoral. E essas pessoas envolvidas em política, eles não pensam em outra coisa, a não ser no seu próprio interesse político e talvez do grupo a qual pertence. Eu acredito que alguém, sem citar nome, pensou até que se isso fosse concretizado, isso aí poderia dar alguma vantagem ou facilitar, de alguma maneira, o atual prefeito com o seu grupo. E por razões políticas, houve uma votação, até alguns comentários a respeito, que foi indeferido através da Câmara, não foi aprovado finalmente
da legalização dessa... Olha só, aqui ele já disse que teve uma votação e não foi aprovado. E no primeiro áudio ele disse que não pôde ser aprovado por causa do período eleitoral, que é a verdade. Mas no segundo, você vê que ele tenta apoiar o prefeito, o Lugato, e ele diz que alguns partidos, é que são vários áudios, eu não vou mostrar todos, eu mostrei no vídeo que está aí, você pode procurar aí, Rubiânia. Lá ele diz que grupos contra o prefeito tinha votado contra esse projeto de doação para o terreno da CB, como se fosse assim, fique esperto que esse grupo que não é do mesmo partido do prefeito votaram contra. Mas eu vou falar uma coisa para vocês que vocês não sabem. Então aqui, primeiro ele falou que não foi por causa do período eleitoral, não foi votado, tá certo. Aqui nesse segundo áudio ele já diz isso. E talvez do grupo a qual pertence. Eu acredito que alguém, sem citar nome, pensou até que se isso fosse concretizado, isso aí poderia dar alguma vantagem ou facilitar de alguma maneira o atual prefeito com seu grupo. E por razões políticas houve uma votação, até alguns comentários a respeito, que foi indeferido através da Câmara, não foi aprovado o finalmente da legalização dessa doação por parte do poder público. Eu percebi na fala do prefeito Lugato. Aqui ele vai fazer uma propaganda nos grupos que o prefeito Lugato precisa ganhar, né, entre parênteses, a doação desse terreno para mais uma construção de um templo que Jesus vai voltar a levar, vai voltar, mas o templo vai ficar tudo aí, né? Eu percebi na fala do prefeito Lugato que ele colocou isso no seu coração e no seu pensamento como um ponto de honra e de justiça fazer essa doação. Ele chegou ao ponto de me dizer que vamos esperar passar agora esse período em que não se pode fazer mais nada por um espaço de tempo, tendo em vista respeitar a legislação eleitoral, e depois ele vai convocar novamente os jurídicos da congregação, da prefeitura e assim por diante, para achar uma saída, porque da parte dele, ele ainda não perdeu a esperança de, depois de todo esse movimento, voltar a trabalhar sobre esse assunto, deixando bem claro para mim. Ele está triste por isso, porque ele queria nos atender. Inclusive, Irmandade, nós precisamos considerar o trabalho deste prefeito, o interesse dele. Ele, aparentemente, dá para acreditar que ele não fala simplesmente para disfarçar algum sentimento político. Ele fala com o coração de que ele tem de plano, número 1, atender a nossa necessidade. É claro, né, irmão, que ele queria, prefeito, aprovar isso aí antes da eleição, porque com certeza, né, as outras denominações, religiões também recebem visita do prefeito. O que vocês estão precisando aí, né? Então você vê, mano, no vídeo eu mostrei lá que ele disse que não foi aprovado. Só que algum grupo político não quiseram aprovar. Só que, na verdade, o que me informaram da cidade é que não teve votação coisa nenhuma, porque não pode, como a própria lei que eu li aqui, que a partir de julho se torna proibido qualquer projeto. As principais restrições previstas pelo calendário eleitoral começam a valer a partir desse mês de julho desse ano, para impedir que candidatos de prefeituras e câmaras municipais usem a máquina pública para influenciar na corrida, se beneficiar. Claro que se ele aprovasse esse terreno antes, ele estava com muita vontade, porque com certeza ia soltar-se fogos que o prefeito deu um terreno para a CCB. Então votem nele, povo. Não, eles não conseguiram uma máquina, um aparelho que vai fazer vocês agora ter exames rapidamente. Vocês não vão precisar vir para São Paulo, vocês não vão vai ter um hospital aqui novo. Eles conseguiram fazer um acordo com o prefeito, as igrejas, a congregação, para que esteja aqui uma escola técnica, uma faculdade gratuita, um curso técnico, ou um hospital, ou uma creche, escola, mais segurança. Não, eles não lutaram por isso. Eles não se preocuparam. Eles não se preocupam, sabe, gente? Eles não se preocupam com você. Eles nunca se preocupam com você. Eles não lutam por você. Não lutam por justiça. Eles não lutam para que vocês possam ter mais leito, um asilo, uma creche, uma casa de recuperação, casa de idosos, melhoria para a cidade. Eles não lutam. Por quê? O que vai mudar na sua vida, mais uma igreja no país que nós temos milhões de templos, né, onde eles se gabam que são as igrejas mais ricas. O que vai mudar na sua vida, da sua mãe, que está doente, que está enfermo, que não consegue aposentadoria, que não tem o que comer, o que vai mudar na vida do povo
da população, aquele que não tem o que comer, se a própria CCB só ajuda quem é da CCB. E as outras igrejas também devem ser assim. Salvo engano, algumas outras, tem igrejas que ajudam as pessoas de fora, fazem creche. Fazem creche, escola, se não me engano, a presbiteriana faz um trabalho assim, tem até Mackenzie, se não me engano, parece que é, salvo engano. Isso aqui ele teve aqui falando que eles fazem creche para a comunidade, escolas, hospitais. Agora eu pergunto, a CCB nunca se envolveu com política, mas para construir terreno, para pegar um terreno e construir templos milionários, e pôr o povo para trabalhar lá até ficar doente e ser descartável, eles lutam com o prefeito. Eles se envolvem em política. Nunca é por você. Esses templos não é construído por amor a você. Não é construído por amor a Deus. Porque o próprio Deus está escrito que ele não habita em templos feitos por mão de homens. Sabe? Deus não habita. Não é fácil não, gente. Deus não habita. Tá aqui, ó. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mão de humanas. Atos 17, 24, 31. Diz Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Não habita em templos feitos por mãos de homem. E tampouco é servido por mãos de homem, humanas. Atos 17, 24, 31. E Atos 7, 44, 55. Diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de humanas. O que o céu... E que o seu trono é a terra, o suporte dos seus pés. O céu é seu trono e a terra o suporte para os seus pés. Eu te pergunto, o que Deus, Jesus, hoje, o Espírito Santo, se alegraria mais? Em mais uma construção de templo? Ou em ver o enfermo sendo tratado, sendo cuidado, o faminto recebendo de alimento? Eu deixo para você comentar aí e falar a sua opinião. Então, não teve. No vídeo lá, eu trouxe o áudio, que ele disse que ele, partido opositores ao do prefeito votaram contra. Está no vídeo aí de Rubiane. E agora, a informação que veio que não teve votação, porque não pode votar. Mas quando interessa ao templo, a instituição, eles apoiam a política. Isso porque diz que sempre foi a política. Qual é a sua opinião? Comente aí, deixe seu like, se inscreva no canal. Não é fácil. Eles pregam que Jesus está voltando, mas por terrenos e construções, eles gastam milhões, 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 milhões. Para o pobre, precisa ir na sua casa, preencher uma ficha, atender todos os requisitos, e depois, supostamente, eles vão levar para a central, vão orar para ver se Deus deles confirma se é atendida aquela pessoa. Pense aí. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Um grande abraço, fique com Deus. Um bom final de semana a todos.